Hoje, na nossa live, falaremos sobre a Covid-19 e SARS-CoV-2. Vamos debater tudo sobre o que você, profissional da saúde, precisa saber sobre esse vírus. E para esse debate, a gente convidou a médica especialista em vacinas do Instituto Butantan, Raíssa Fernandes. Bom dia, doutora Raíssa. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença aqui na nossa live. Vamos começar falando sobre a biologia do vírus? Bom dia, Fabiana. Muito obrigada pelo convite. Primeiramente, gostaria de esclarecer alguns termos para ficar mais fácil de conversarmos. São eles SARS-CoV-2, Covid-19 e coronavírus. O SARS-CoV-2 é um vírus da família coronavírus, que causa a doença Covid-19. Então, para não esquecermos, SARS-CoV-2 é o vírus e Covid-19 é a doença causada por ele. Bom, vamos começar falando que é um vírus pertencente à família Coronavidae. É envelopado, e o que isso quer dizer? Que o vírus é envolvido por uma bicamada lipídica, que serve de proteção e também acaba deixando mais fácil o processo de penetração do vírus em nossas células, já que a nossa membrana também é feita de bicamada lipídica. Agora que já explicamos isso, preciso dizer também que esse é um vírus de RNA fita simples, não segmentado de polaridade positiva. E o que isso quer dizer? Em relação à sua multiplicação, é a classificação em que o micro-organismo SARS-CoV-2 se encontra, ou seja, dessa forma que ele leva suas informações para se replicar em um organismo vivo. Ele tem apenas um tipo de ácido nucleico. Ele insere suas proteínas de superfície na membrana e dessa forma se monta um vírus neste local, onde estão essas proteínas próprias do vírus. Ao ser liberada, ele carrega essa membrana viral. Muito interessante. Você pode falar para a gente um pouquinho sobre a estrutura da partícula viral? Claro, sobre a estrutura, ela é dividida em 5 partes. O RNA, que é o genoma do vírus, o capsídeo proteico, o envoltório glicoproteico, a membrana lipídica e a espícula, que faz o contato do vírus com o receptor. O RNA, que é o genoma do vírus. Ah, tá, ok. E só para o pessoal que está assistindo a gente entender certinho, como que exatamente ocorre essa infecção das nossas células? A infecção ocorre por conta da proteína S, a espícula que eu acabei de falar para vocês, que é responsável pela ligação entre o vírus e a célula hospedeira. Ah, tá. E como que ocorre essa ligação? Ela é feita através de um receptor, que é uma enzima conversora de angiotensina 2. Elas se ligam como se fosse uma porta USB e uma porta de entrada. A proteína S do vírus tem que se ligar ao receptor para entrar na célula, como se fosse um sistema chave-fechador, onde elas se encaixam perfeitamente. Então, uma vez que o vírus entrou na célula, ele começa a se replicar, correto? Como que se dá esse processo? Você pode explicar para a gente? Esse processo, Fabi, se dá em 6 etapas. A adsorção, como disse anteriormente, quando há o encaixe da membrana do vírus, a membrana da nossa célula, e a ativação da proteína spike, ocasionando a fusão entre membranas, a penetração do vírus no interior da nossa célula, o desnudamento, onde o genoma se desprende do capsídeo, a produção de proteínas virais e a replicação do genoma, a montagem desse novo vírus e a liberação do vírus replicado no nosso sistema. Para que a gente já sabe, então, mais a fundo como o vírus entra na célula e como ele se replica, vamos falar sobre os aspectos patológicos e como que o sistema imune age frente a essa infecção? Claro, os aspectos patológicos são aqueles sintomas que já conhecemos e que a cada cepa novos sintomas vêm se manifestando. No surgimento da doença, alguns sintomas claros eram percebidos, como perda do paladar e olfato, falta de ar, febre, tosse, dor de garganta, entre outros. Conforme os estudos foram avançando e as cepas foram aparecendo, os sintomas começaram a aumentar, uns mais comuns que outros. A parte que a gente estava esperando, né? Como que o sistema imune age quando ele é infectado pelo SARS-CoV-2? Assim que o vírus entra em nosso sistema, nossos receptores de PAMP detectam quase que instantaneamente esse micro-organismo estranho. Mas como a gente sabe, o vírus age muito rápido e às vezes consegue se esconder do nosso sistema.
Mas mesmo assim, nosso sistema imune continua trabalhando para conter a infecção, enquanto as células NK agem fiscalizando quais células estão sadias e quais são infectadas. Aquela célula que tenta conter o vírus dentro dela e entra em apoptose, quando essa célula morre, os resquícios de corpo apoptótico contêm proteínas virais, que são reconhecidos no nosso sistema imune. No caso, os macrófagos residentes fagocitam esses resquícios de célula, o que gera a clivagem do vírus em pequenas porções, gerando os antígenos, que são deslocados para a superfície do macrófago e expostos. Dessa forma, eles são apresentados para outras células de defesa, como os linfócitos TCD8, para que controlem a viremia dentro de 3 a 4 dias. Essa apresentação também desencadeia a ativação de outras células de defesa e dá início, assim, a uma resposta imunológica adaptada e mediada pela produção de anticorpos específicos ao vírus. Nesse caso, IgM específicos para a fase mais inicial da doença, seguindo pela produção de IgG na fase mais tardia, levando a um pico dessa produção em torno de 20 dias. Bom, é isso então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live. Eu gostaria de agradecer muito a doutora Raíssa por dispor desse tempo para vir tirar as nossas dúvidas e esclarecer sobre esse assunto. Muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço, Fabi. Espero ter contribuído de alguma forma. E até a próxima.